amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja Deus por mais um dia estarmos aqui estudando o fruto do Espírito, a graça, as virtudes do Espírito. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, estamos aqui na Tua presença, porque queremos aprender mais de Ti, queremos entender as coisas do alto, Pai. Nós precisamos entender o fruto do Espírito, viver o fruto do Espírito. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor é Espírito, importe que nós o adoremos em espírito. Obrigada, Senhor, por esse amanhecer na Tua presença, pelos pássaros que cantam, que os nossos olhos possam ver e enxergar tudo de bom que há à nossa volta, os raios do sol, as pessoas se levantando, porque o Senhor está dando mais um dia de vida, mais uma oportunidade. Temos motivos demais para agradecer, Senhor. E o nosso coração precisa ser grato e está grato. Derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Nos ajude a entender a benignidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero repetir os frutos do Espírito com você. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os 9 frutos do Espírito. 3 têm a ver com Deus, 3 com o próximo e 3 com você mesmo. E nós vamos continuar a entender, e hoje nós vamos estudar a benignidade. Qual é o significado de benignidade? Benevolência, generosidade principalmente de pensamentos. Benignidade e bondade são semelhantes em muitos sentidos. São muito parecidos. Os dois lidam no mesmo setor do nosso caráter, mas eles são diferentes. Elas são diferentes. E uma forma de entender o significado de benignidade é essa diferença. E como é que a gente vai conseguir essa diferença? Através do antônimo. Então, bondade tem a ver com a maldade. O antônimo de bondade é maldade. E a maldade está relacionada com ações, com atos. E isso está no exterior. Então, isso tem a ver com a bondade. A bondade é um ato exterior, né? A maldade também. Agora, o antônimo de benignidade é malignidade. E estão relacionados com os sentimentos, com uma dimensão interior. É os seus pensamentos. É o interior, é o que está no interior. Então, bondade exterior, benignidade interior. Então, existe uma diferença. Benignidade é benevolência, generosidade de pensamentos, o desejo das pessoas, que as pessoas vão bem, é o desejo do bem das pessoas. Você deseja o bem das pessoas. É um sentimento, é uma disposição interior de querer o bem para os outros. Não só das pessoas que você ama, mas também das pessoas que você não ama. É querer o bem de todos. É fácil querer o bem de quem amamos, não é verdade? Isso é fácil. Mas querer o bem de quem não amamos não é fácil.
É só quebrantando o eu. Só com o quebrantamento do eu que nós conseguimos isso. Sem o quebrantamento do eu, nós não conseguimos isso. Então precisamos quebrantar o eu. É só através do fruto do Espírito. É só através do Espírito Santo. De nós mesmos não conseguimos. Só o Espírito Santo pode nos ajudar a produzir essa atitude de sentimentos, uma disposição interior que agrada a Deus. Jesus, ele era muito benigno. Jesus, ele desejava o bem para todas as pessoas. Benignidade tem a ver com isso, com uma consideração para com as pessoas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Bondade. Você dá um pão para alguém. Você está sendo bom? Sim, é uma bondade. Mas o que a benignidade entra? Onde a benignidade entra? Você rechear o pão para a pessoa. A bondade, você dá o pão. A benignidade, você recheia. Você vai além de ser bom. Não é só um ato de ajudar, mas é uma disposição para fazer mais do que ajudar. Isso é benignidade. É fazer o outro se sentir melhor. E isso brota dentro. Isso é o fruto do Espírito. Porque às vezes você dá um pão seco, e a pessoa, tipo assim, ela fez o que é a obrigação dela. Agora, quando você tem aquele cuidado de abrir o pão, rechear o pão, entregar com um guardanapo, isso é benignidade, é ir além. Isso é servir da forma que Jesus quer. Benignidade significa tratar os outros como Jesus tratava. Se você está ouvindo isso e você está confortado, que bênção. Mas se você estiver ouvindo e não estiver confortável, você vai ter mais um tempo para orar. Essa jornada, ela precisa acontecer em 1 hora. É o primeiro Deus. Às vezes, quando eu comecei minha jornada com Deus, eu achava que 10 minutos estava bom. Não, tá bom. Eu posso dizer uma coisa. Nós precisamos de tempo de qualidade com Deus. E você não pode ter menos que 1 hora. É pouco demais. Meia hora é muito. Não é muito, não é muito. Nós temos 24 horas no dia. Tire 1 hora para Deus. Você tira quanto tempo para televisão? Você tira quanto tempo para Facebook? Você tira quanto tempo para Instagram? Você tira quanto tempo para o YouTube? Só aí foram 4 horas. E você fica. Agora você quer ser uma pessoa benigna, sem ter tempo com Deus? Sem buscar da fonte? Ontem eu estava numa conferência e uma das líderes, ela disse assim, olha, o último sermão que a serva do Senhor fez. Ela sentou e depois ela se levantou e ela levantou a Bíblia e diz, eu recomendo esse livro, eu recomendo esse livro, eu recomendo esse livro. Como é que nós vamos ter mudanças na nossa vida tendo as mesmas atitudes? Você não tem como ter mudanças tendo os mesmos atos. Buscando tão pouco Deus. Jesus, ele buscava Deus constantemente. Jesus ia para o monte orar, buscar forças. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele era Deus encarnado. Agora, por que eu e você, criaturas tão medíocres, tão pequenas, temos que ter pouco tempo com Deus? Então nós precisamos ter no mínimo 1 hora com Deus. Queridos, eu não estou dizendo que isso é uma regra, porque eu não consigo ficar 1 hora com Deus. É pouco demais 1 hora com Deus. É pouco demais. Eu preciso de muito. Porque assim, olha, o dia que eu tenho pouco tempo com Deus é um dia de lutas. É um dia que
Eu tenho atitudes que não agradam a Deus. A minha força está em Deus, a sua força está em Deus. A força de Jesus estava no Pai. Pense nisso. E nós precisamos fazer mais pelo nosso próximo. Nós precisamos desse fruto, mais um gomo, para juntar todo o fruto do Espírito. Se você estiver se alegrando com essas palavras, eu te louvo. Não, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Então, se você dá o pão e não dá o recheio, você não está sendo benigno. Porque Jesus diz, se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminhe 2 milhas. Faça além. Isso é benignidade. É fazer mais do que a obrigação. É ir além da obrigação. Porque o pão nós temos que dar. É a nossa obrigação. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso. A oração do Pai Nosso não está dizendo o pão meu. É o pão nosso. Se você tem pão a mais, divida. Porque é nosso. É para você dividir. Não é só seu. Então isso é uma obrigação que Deus te deu. Agora você rechear o pão é você ir além. É você andar 1 milha a mais. Benignidade não é fraqueza. Não é fraqueza. Porque às vezes as pessoas falam assim, olha, as pessoas estão levando vantagem sobre você. Você está muito bondoso. As pessoas estão levando vantagem. Não é isso. Não é sobre isso. Nenhum do fruto, nenhuma das graças, nenhuma das virtudes, nenhuma delas está relacionada à covardia. Nenhuma delas. Não. É você ser bom mesmo, é você ir além. Benignidade é a força submetida à vontade e à direção de Deus. É o toque do amor na nossa alma. Eu quero que você pense como seriam as famílias se esse fruto estivesse no coração de cada um. Se estivesse no coração do marido, das mulheres, dos filhos, do pai, da mãe, dos tios, dos avós, dos primos. Como seriam as famílias com essa disposição em querer o bem, em andar 1 milha? Como estariam as famílias? Agora, como que nós podemos exercer a benignidade? Existem 3 formas. A primeira é a flexibilidade. Saber o quanto ser firme e tolerante com alguém. Algumas pessoas acham que o excesso de firmeza é uma virtude. Não é. Não é. Às vezes as pessoas colocam alguém firme como algo elogiável. Na Bíblia, você não encontra apoio para isso. Aquele que chama o pecado por nome. Você fala assim, nossa, esse aí eu gosto, viu? Que ele é firme. Ele chama o pecado pelo nome. Condenar o pecado é fácil, meu irmão. Condenar o pecado não é difícil. É fácil. O difícil é exercer misericórdia. Aí sim é difícil. Sabe por quê? Porque você precisa ter coragem para exercer a misericórdia. Porque quando você exerce a misericórdia, você é cobrado pelos conservadores. É um risco que você está correndo. Porque a pessoa mesmo pode não aceitar essa misericórdia. A flexibilidade ela tem que ter a ver com equilíbrio. Ser equilíbrio, ser tolerante, ser firme. Pense nisso. A segunda questão é o julgamento. Às vezes a gente julga as pessoas e a predisposição que nós temos de julgar é julgar mal. E Jesus, ele diz, julgue bem as pessoas. Pensar bem dos outros. Pensar positivo.
Isso é o envolvimento da benignidade. As pessoas, ela acham que a outra é chata, é mau caráter. Se você conviver com aquela pessoa, você vai ver que ela não é tão chata assim, que ela não é tão mau caráter assim. Existem coisas boas. Vamos tentar ver o que é de bom das pessoas. Claro que tem pessoas mau caráter, com certeza. Tem pessoas que são chatas, com certeza. Mas vamos tentar ter um olhar do bem, porque isso pode ajudar essas pessoas a serem diferentes. Não vamos já chegar com esse olhar crítico, porque nós podemos salvar essa pessoa tendo um julgamento que Jesus teria. Como Jesus julgou Adão e Eva? Como que Jesus julgou esses dois? Pensa, como foi? Jesus poderia não ter sido o quê? Tolerante com eles. Jesus poderia ter aniquilado eles. Mas Jesus deu a sua vida. Adão, troca a sua morte. Troca comigo. Deixa eu morrer no seu lugar. Isso é benignidade. Eu chego a me emocionar. Porque Satanás, quando fez Adão e Eva pecar, ele diz: eu vou colocar Deus num beco sem saída. Ele vai perdoar eles e ele vai precisar me perdoar. Jesus perdoar eles seria um ato de bondade. Mas Jesus foi muito além. Jesus trocou a morte deles pela morte dele. Ele deu a vida por eles. Sabe a terceira coisa que nós precisamos ter? Gentileza e cortesia. Seja gentil com as pessoas. Seja cortês. Se esforce. É um hábito. Não seja grosseiro com as pessoas. Você pode ser grosseiro com as pessoas em algum momento? Tem algum momento que você pode ser grosseiro? E eu tô falando isso aqui pra vocês e eu tô falando pra mim mesmo. Nós precisamos. Ultimamente, todas as pessoas que eu acabei sendo grossa, o Espírito Santo veio e disse: você foi grossa com essa pessoa. Peça perdão. O ideal é você não ter que pedir perdão. É você não ser grossa. Mas se você foi com alguém, peça perdão. Peça perdão. O perdão também não é algo que vem de nós. É algo que vem de Deus. A gente pode ser grosseiro em alguma situação com alguém. Existe alguma situação que você pode ser grosseiro com alguém? Se você encontrar na Bíblia, você me mostra, porque até hoje eu não encontrei. A Bíblia não tem base. Não tem nenhuma situação. Não existe. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até amanhã. No final do dia, nós vamos colocar uma foto, porque agora nós estamos plantando a benignidade. E à noite nós vamos colher, porque nós estamos exercendo dia a dia cada fruto. Deus te abençoe.